Namastê, bem-vindos, boa noite ao nosso encontro, nosso satsang. Para aqueles que estão participando hoje pela primeira vez, esse encontro tem a finalidade de facilitar o nosso acesso às informações que são parte da nossa interação com a Diksha. E além das informações, que talvez seja a parte menos importante, a gente usa essa sala, esse espaço, para conversar, para explorar, especialmente para explorar, para investigar, para esclarecer, para abrir, para expandir a nossa consciência, sempre que possível, como parte da nossa jornada espiritual, como parte da nossa expansão, como resultado, especialmente da nossa interação com a Diksha, né? Muita gente que está presente aqui não conhece a Diksha, né? Não tem problema. Ou é recente, né? Ainda não tem uma caminhada como alguns outros têm, né? Quando a gente fala em caminhada, eu considero assim que pelo menos uns 6 meses, né, recebendo Diksha com alguma regularidade, vai fazer com que você seja colocado em inúmeros processos, o que é uma coisa natural. O que a gente chama de processo são as situações mentais, são as situações emocionais e são as situações concretas do nosso dia a dia que nos instigam a vamos dizer assim, a buscar um entendimento inicialmente, né? Mas também muitas vezes nos instigam a mudar de rumo. A gente temos como uma forma muito comum de viver o acomodamento. E muitos de nós são surpreendidos, né, por eventos, por percepções, por novas visões, por sentimentos e por fatos, né, que muitas vezes fazem com que as coisas que a gente via de um certo jeito vão ter que ser revistas. E essa é a beleza, porque quando essas coisas acontecem, e elas vão acontecendo com uma frequência cada vez maior, né, a não ser que você decida de fato se acomodar. Se é que você consegue se acomodar, né? Qualquer um que está aqui na sala, né, qualquer um que está aqui presente, com certeza não está acomodado. Eu tenho certeza disso, né? Senão não estaria aqui, estaria fazendo outra coisa. Então, o acomodamento, ele é uma forma de morte mesmo, né? Quando você desiste de seguir adiante, de crescer, de aprender. Então, a Diksha, para aqueles que já recebem há algum tempo, né? E para outros que talvez já venham também fazendo alguma atividade, alguma busca, né? Mesmo por outros caminhos, por outros meios, sabem disso, né? A Diksha nos instiga a não ficar parado, né? Porque crescimento espiritual ele tem uma característica muito interessante, né? Ele é de fato crescimento. Ele não é um movimento que vai te levar a um ponto que você pode dizer, pô, cheguei, né? Estou bem aqui e agora eu vou me aposentar, né? No estado que eu me encontro e vou apenas desfrutar desse lugar que eu cheguei aqui na minha vida, na minha consciência, etc. Pois é, não acontece isso, não acontece dessa forma. Sempre que a gente chega nesse lugar, obviamente um lugar bom, né? Logo em seguida a gente começa a regredir, porque somos tomados por inúmeros padrões, por toda uma história, né? Pela nossa mente, por memórias, e fatalmente
aquilo que estava expandindo começa a regredir, começa a contrair. Então, uma das qualidades de um caminho verdadeiro, né, quando você se move de fato com alguma coisa que vai fazer com que você seja transformado e que você encontre o que você busca, é uma jornada infinita, é uma jornada sem fim. Ela pode ter um direcionamento, mas ela não tem uma meta definida. Essa é a qualidade do caminho espiritual, né? Toda vez que você encontrar alguém que diz que já chegou, que está pronto, que agora está, né, tá na boa, né, já está livre de qualquer dificuldade, qualquer problema, questione. Questione se isso é verdade mesmo, né? E se questione também se você está tendo uma postura interna onde você se acomoda naquilo que você já tem. Porque a tendência é que você não consiga mais desfrutar de todos os aspectos que a vida permite, né? Bom, o nosso propósito aqui é seguir adiante, né? E a forma de fazê-lo é por meio de perguntas e respostas. É um satsang. E eu vou comentando na medida que vocês postarem as suas perguntas. Por favor, aqui na parte de cima, na faixa branca, não coloca lá embaixo, porque eu não enxergo, tá bom? Eu só vou ficar olhando aqui em cima, ao lado da minha imagem. E vão postando as suas perguntas ou aquilo que gostariam que eu abordasse aqui, tá bem? Fiquem à vontade para fazê-lo. Como sabem, no final do encontro, eu faço também uma Oneness Meditation, né? Oneness Meditation, ela complementa o nosso encontro aqui por meio de uma poderosa Diksha e por uma transferência de estado de presença, que é como funciona, uma Oneness Meditation funciona, né? Ela é uma Diksha pelos olhos, é uma transferência de consciência também, de presença pelos olhos do meditador. Normalmente isso é feito presencialmente, e eu faço a Oneness Meditation aqui no final do encontro. É uma forma da gente completar e processar também aquilo que foi levantado, aquilo que foi aberto aqui, né? Porque é importante a gente saber que as coisas que ocorrem no satsang nem sempre ocorrem por conta de uma resposta que você ouviu e que você vai tentar encaixar no entendimento, né? Não necessariamente. Então, muitas das coisas que vão ser proporcionadas no satsang, elas são proporcionadas pelo fato de estarmos juntos, já somos quase 60 pessoas, ainda que espalhadas aí Brasil afora, né? E estamos aqui com uma intenção. Muita gente já é regular aqui, né? Já reconhece os nomezinhos, eu acho muito bacana isso, porque a gente vai formando mesmo uma egrégora, um corpo de consciência muito bonito, em que a gente cresce juntos. Ninguém aqui cresce sozinho, a gente cresce sempre juntos, tudo aquilo que expande e cresce né, em compreensão para um de nós aqui vai sempre acontecer com os demais também. Essa é a dinâmica do encontro assim. Então, a gente tem o Brasil inteiro presente, né, pessoas de tudo quanto é lugar. Como sabe, o encontro também é gravado e fica disponível na página do próprio live stream por aproximadamente um mês. Eu também faço uma edição desse material, eu tiro as pausas, as paradas, etc. E posto depois, nos próximos dias, no YouTube também, para que ele possa ser revisto e consultado. Isso também está presente no meu blog, né? Tem um índice com as perguntas, então tudo aquilo que está sendo comentado aqui pode ser revisto e visto novamente, né? Revisto no sentido de buscar um entendimento melhor ainda, ou também de ser compartilhado com mais pessoas. Oi, Jennifer. Olá, Setu. Vou participar das câmeras sagradas na Vila Mariana na próxima dia 18. Não paro de sentir um frio na barriga. Alguma orientação para mim? Jennifer, a orientação que a gente dá
por esse tipo de reação fica com seu frio na barriga, né? Não tenta se livrar dele não, tá bom? Sabendo que o frio na barriga, ele tem um histórico que só você sabe. Eu não sei por que você tem seu frio na barriga. Para quem não conhece, as câmaras sagradas é um processo, um dos mais lindos processos que a One University oferece, por meio de algumas pessoas que foram devidamente escolhidas e se ofereceram para fazê-lo, e que hospedam em suas casas um espaço que é cuidado com muito carinho, com muito amor, com muita atenção, onde você tem a oportunidade de passar por um processo conduzido pelo cuidador da câmara e também o próprio processo seu dentro de uma câmara. Quando a gente entra dentro de uma câmara, o que a gente vai encontrar é um altar. É isso que tem dentro da câmara, né? Um altar, e esse altar ele tem ou o orbe dourado ou uma figura representando o divino, né? E ali você tem a chance de ter uma espécie de diálogo, que pode ser verbal. Nesse diálogo, que é um diálogo curto, são poucos minutos, né? Poucos minutos mesmo, dependendo do processo, não passa de 7 minutos, 5 minutos. Ali você tem uma conversa com Deus, né? E você pede o que você precisa, você pede o que você quer, seja lá o que for, né? O importante é que você tenha integridade. Então, não tem por que ter medo disso, né? É uma forma de acesso à presença divina que é inédita, né? É diferente, por exemplo, de você ir a uma igreja, né? Onde você tem um intermediário, ou, enfim, a um templo, ou, né? Porque a câmara ela foi especialmente preparada para acolher e para te facilitar uma conexão muito direta, muito forte, tá bom? Então, deixa o frio da barriga esfriar sua barriga mesmo. Quando a gente tem esse tipo de reação, né, que de certa forma está ligado ao medo, né, dá uma olhadinha o que você tem medo de encontrar, né? Que medo é esse de encontrar, né? Semana passada eu falei aqui de uma carta do tarô. Existe uma outra carta de um tarô do Osho. Eu esqueci o nome da carta, só me lembrei da história, né? É uma história que o Osho conta, possivelmente uma história zen, mas que descreve um buscador, né? Um buscador muito intenso que dedica sua vida a encontrar Deus. E ele percorre o mundo, ele sobe montanhas, ele desce montanhas, ele passa por todos os tipos de intempéries, ele passa por todo tipo de dificuldade e busca aqui, busca lá, até que finalmente, né? Estou resumindo a história. Finalmente ele encontra a casa de Deus, né? Uma casinha mesmo escrito Deus na porta, assim com a plaquinha escrito Deus, né? E nossa, ali significa que finalmente ele chegou, né? Finalmente ele chegou aonde ele esperava chegar depois de tantos esforços, né? E o interessante é que ele, então, obviamente, vai se direcionar para entrar na casa, para encontrar com Deus que ele vinha buscando há tantos anos, né? Praticamente a vida toda. E é interessante porque ele se aproxima, ele ele se depara com uma escada assim, na porta de 3, 4 degraus, e aí ele dá um passo, ele dá mais um passo, e ele dá mais um passo. A hora que ele vai bater na porta, ele tira o sapato e para não fazer barulho, né? E caminha para trás, caminha para trás e se manda, sai correndo, né? E tão cedo ele não pensa em voltar de novo. Então, essa história, que eu posso até buscar depois a história inteira, mas para contar melhor para você, Jennifer, ela ilustra um pouquinho essa condição que a gente se encontra, né? A gente busca a presença, a gente busca o divino. E quando a gente está prestes a encontrar, a gente
eventualmente vira as costas e sai correndo, né? É um estado ambíguo dentro do qual a gente se encontra, né? De querer muito alguma coisa e no momento que de fato ela pode se realizar, a gente tem medo, porque isso vai mudar tudo, vai mudar tudo. Se nós entendermos que o que a gente está buscando vai nos transformar, e isso é tudo que a gente precisa e quer, né? A gente vai ao encontro, né? A gente não vacila, a gente não titubeia. Mas a nossa mente sabe que se de fato aquilo que a gente está buscando nos for dado, possivelmente você deixará de ser a mesma pessoa. Alguma coisa vai mudar e vai mudar radicalmente. Então a mente produz o tal do frio na barriga, né? E, ou seja, ela expressa o medo e muitas vezes esse medo pode se tornar até uma resistência, né? Ou em outros tipos de impedimentos que ela própria cria para que você não encontre o que você está buscando. Porque a mente não resiste. A mente ela precisa de uma coisa concreta, segura e estável. E quando você se move para crescer, a mente vai ser ou descartada ou vai ficar de fato no lugar que ela merece, que lhe é devido, melhor dizendo, que é o segundo plano, né? Então, observe um pouquinho essas dinâmicas. Isso se aplica em qualquer coisa que a gente está fazendo. Nunca é exatamente assim, a gente vai na boa, acha tudo lindo e se atira, e, né? Não é bem assim que as coisas acontecem. A gente quer, a gente sabe o que precisa, a gente se move em direção e quando vai chegando perto a gente vai ficando assustado. Muita gente aí que está, já vem há anos, né, se encaminhando para ir para a Warren University, Índia, e quase todo mundo, em algum momento, se depara com esse tipo de situação, né? Fica anos juntando dinheiro, anos fazendo planos, fazendo sacrifícios e se planejando para poder finalmente um dia ir para a Warren University e quando já tá chegando perto do dia, começa a entrar em processo, né? Porque todos os mecanismos de sabotagem começam a funcionar e a pessoa fica um pouco confusa. Essas coisas são normais, são comuns de acontecer, né? Faz parte também do nosso reforçar, né? A gente se reforça naquilo que a gente quer quando lida com essas situações internas que são comuns a todos nós. Bom, Jennifer? Oi, Sandra Garrasta Azul. Por favor, me fale sobre o orbe dourado. O orbe dourado, ele é como a luz suprema se manifesta de uma forma que a gente possa interagir com ela, né? Luz suprema, se de fato ela estiver presente, a gente não resiste. Tamanha é a força, tamanha é a potência, tamanho é o poder dela. Então, o orbe dourado é uma manifestação dessa presença divina, né? E de tal forma que a gente possa olhar para ela, de tal forma que a gente possa entrar em contato com a energia no nível que para nós humanamente é viável, né? Então, muitos de nós já se tornaram doadores de Diksha do orbe dourado, né? E a gente vai interagindo com essa energia internamente, vai permitindo que ela faça parte da nossa consciência, e que ela possa ser compartilhada com demais pessoas. Então, para que tudo isso possa ser dessa forma, o orbe dourado, digamos assim, ele está num formato que para nós humanos, né, é possível interagir com ele. Mas o que está sendo manifesto não é a luz suprema, é um aspecto dela, né, através do orbe dourado, através também da bola dourada. A bola dourada foi como a luz suprema se manifestou pela primeira vez para nós seres humanos há 850 mil anos atrás. Faz bastante tempo, né? E de lá para cá, ela vem se manifestando de tempos em tempos, de diversas formas. E 850 mil, não, 850 anos, se eu não me engano. E Ame Bhagavan, que mais especificamente Bhagavan, recebeu a primeira manifestação do orbe dourado quando ele era criança, né? Que lhe trouxe um mantra, que é um mantra que a gente não conhece,
que ele teve que cantar por 21 anos. Aí um belo dia esta bola dourada se manifestou no filho dele, né? E o mantra desapareceu também da cabeça dele, né? do sistema dele. Então essa manifestação da bola dourada ocorreu em 1989, numa escola para crianças que eles mantinham no interior da Índia, né? E foi assim que a Diksha chegou. Ela chegou na forma de uma bola dourada. E essa é a manifestação original da energia, né? Hoje lá no templo, no Anas Temple, na Índia, nós temos uma bola dourada representando essa energia. A gente recebe Diksha dela quando está lá, e ela está lá no templo, né? Mas a luz dourada, o orbe dourado, é uma manifestação que não é física, né? Mas é uma manifestação muito forte, muito poderosa. E é através dela hoje que a gente está recebendo quase tudo que recebemos. Esse processo todo nós chamamos de fenômeno, né? É o fenômeno. Então a gente também se refere a tudo isso como sendo o fenômeno da luz dourada. Tá bom? Oi, Diana. Depois que voltei do PIG, tenho me sentido em constante processo. Tenho feito os calls também. Assim as sadhanas se tornam contínuas. Ficaremos em processo todo o tempo da prática dos calls? Bom, primeiro deixa eu explicar para as pessoas o que é. Call, gente, o PIG é um curso do qual muitos de nós participaram, já participei 2 vezes, e que vai ocorrendo a partir de agora com uma certa regularidade. Ele é conduzido por professores, por guias da Wallace University, virtualmente, né? Nós nos reunimos e recebemos durante 2 dias uma série de processos e ensinamentos. Isso ocorreu no início de setembro, vai ocorrer novamente em janeiro, lá pelo dia 20 e 22 de janeiro aqui em São Paulo. Então, depois que esse processo termina, nós continuamos a ter aulas, né, uma vez ao mês, no que é chamado de call, né? Então a gente se reúne novamente, cada um na sua casa, numa sala virtual, e recebemos uma continuidade desse curso com algumas meditações a serem feitas e algumas práticas espirituais a serem feitas. As práticas são chamadas de sadhanas. Sadhanas. Então, uma sadhana, ela é composta de várias coisas que a gente faz, que são diferentes, né? Pode ser uma meditação, pode ser uma contemplação, pode ser o canto de um mantra, pode ser um aspecto a ser praticado, né? Uma observação de um aspecto em você, comportamental, e coisas assim. Essas são sadhanas. Existem muitos tipos de sadhana. Elas formam uma espécie de disciplina que você assume para chegar a um lugar, né? Ou para também ser processado. Então é aí que essa palavra entra, né? A gente está sempre em processo, viu, Diana? A gente está sempre em processo. Processo significa que você está sendo trabalhada por uma consciência superior a qual você acessa e para a qual você solicita ser trabalhado, né? Então é isso que significa estar em processo. Obviamente que quanto mais cargas você ainda tem, né, mais os processos são intensos, porque as coisas vão sendo colocadas para serem vividas e serem liberadas de uma forma bastante intensa, porque é necessário que seja intenso, né? Agora, processo não é necessariamente uma coisa ruim, né? Ruim já é o jeito que você possivelmente vive desde sempre. Então, quando você é colocado em processo, significa que esses aspectos que te impedem de ser mais feliz, de ter uma vida mais satisfatória, mais plena, mais bonita, mais leve, serão trabalhados, né? Serão trabalhados para que você encontre a liberação deles, né? A gente chama isso de cargas, né? Todos nós carregamos
uma bagagem, né, uma mochila com as nossas cargas. E essas cargas são variáveis de uma pessoa para outra, mas inevitavelmente elas nos impedem de seguir a nossa caminhada na velocidade que é possível. Então, na medida que a gente vai se liberando das cargas, nossa caminhada vai ficando mais leve, mais gostosa, mais prazerosa, né? E até chegar a um ponto que você de fato possa não só estar livre das suas cargas, como também num estado em que você não acumula novas, porque você lida com as situações na medida em que elas se apresentam diante de você, sem deixar para depois, né? A situação aparece, você lida com ela, sem criar uma carga e segue adiante, né? Cargas, elas se formam pelas situações que não foram vividas, não foram experienciadas de uma forma inteira, de uma forma completa. Então, tudo aquilo, possivelmente, que ainda se encontra acumulado, precisa ser processado. Uma vez que é processado e é liberado, e que você também aprende a viver de uma forma que você não crie novas cargas, né? Senão isso não acaba nunca, né? Não é isso, não é por aí, a coisa acaba assim, né? Os processos vão mudando, né? Outras coisas vão sendo abertas para você viver. Então não se preocupe com os processos, tá? Processo é cura, processo é cura, né? E está sendo oferecido para que você cresça como ser humano, para que você aprenda e para que você encontre alegria, alegria sem causa e o amor sem causa também. Tá bom, Diana? Se você puder, vai para a Índia. Vai para a Índia e vai se colocar em processo lá também. Sérgio Taza, liderando um grupo para terapias, tive um problema sério. Realmente tenho problema sim. Porque semana passada você falou que não tinha, né? Você teve muita razão e se mexeu bastante comigo, mas os desafios têm sido extraordinariamente úteis. Que legal, Taza, que legal, que legal. Porque os desafios, eles não são castigo, né? Desafio é isso mesmo, o desafio ele surge para que você, ao lidar com ele, tenha uma mudança radical de qualidade de vida, de qualidade de percepção, de qualidade de consciência, né? E na medida que você vai, eu sempre coloco dessa forma, né? Abraçando as situações ao invés de rejeitá-las, né? O seu crescimento se intensifica e as coisas vão ficando cada vez melhores, né? Lembrando, mais uma vez, né? Tudo aquilo que a gente rejeita, tudo aquilo que a gente diz, eu não quero viver isso, eu não quero isso, eu não quero isso para mim, eu não quero, por mais que, né, que você faça esse movimento de rejeição ao que a vida traz a você, com a intenção de nunca mais viver de novo essa situação, ou essa história, ou encontrar essa pessoa, ou fazer esse tipo de trabalho, o que seja, né, que você rejeita com muita força, né, com muita emoção, com muito desprezo às vezes, né, isso volta para você, né? Então, quando alguma coisa é superada, porque ela foi abraçada e ela perde a sua carga, você segue adiante sem precisar novamente reencontrar as mesmas situações, ainda que seja por meio de pessoas diferentes, né? Porque às vezes a gente se desfaz de uma situação ou de alguma história e mais adiante a condição que nos levou a viver aquilo retorna de novo, porque de fato você não está livre, né? Você ainda está sendo movido pelas mesmas histórias que você carrega dentro de você. Então, os desafios eles não são à toa, eles fazem parte da inteligência divina, né? Que vai nos dando as coisas com as quais a gente vai vivendo, vai lidando, e por meio dessas situações e das pessoas também, alguma coisa vai sendo liberada, alguma coisa também vai expandindo para cada um de nós, né? Especialmente o coração, né? Oi, Nilza. Olá. A necessidade de significância é uma manifestação do self?
eu não sei se é uma manifestação do self, né? Mas é uma necessidade do self, não necessariamente uma manifestação, né? Você precisa saber que você existe, o self precisa saber que ele é visto, né? Você precisa ter uma referência de que você está no mundo, e isso lhe é dado pelos outros. Então, os outros é que vão dizer para você que você está aí, e que você se chama Nilza, né? E que você pode ser vista, que você pode ser tocada, que você pode ser admirada ou não. Então, é uma necessidade do self, não é uma manifestação do self, né? O self, ou o eu, né? Ou o ego, ele precisa sentir que ele é, né? Então, quanto mais a gente se vê numa situação em que, vamos dizer assim, é como se a gente não existisse, né? O nosso self fica bastante perturbado, até o ponto em que você cresça em consciência e não necessite mais sustentar este self, que ele nem mesmo é real, né? Mas vamos considerá-lo real ainda, porque a gente ainda nos encontramos identificados com ele, né? Então, os ensinamentos básicos, né, da Oneness University, eles seguem algumas afirmações. Isso a gente explora melhor nos cursos de iniciação, né, ou nos processos quando a gente vai lá para a Oneness University Índia, né? Mas eu vou citar 2 ou 3 aqui, né? Então, um deles é: a mente não é sua. Segundo, o corpo não é seu, né? Já são afirmações bastante importantes, né? E você, como pessoa, não existe. Eu, como pessoa, não existo. Quando você se aprofunda, né, nesses 3 aspectos, né, que eu só mencionei a frase aqui, sem entrar em mais aprofundamentos, né, isso a gente faz o curso de iniciação, você vai ver o quanto você resiste a isso que está sendo dito, né, o quanto é necessário encontrar um significado. Então, o segundo aspecto com relação a isso, porque isso é uma coisa delicada da gente explorar assim rapidamente, né, é que enquanto você precisa sentir que significado é uma coisa importante, né, é importante que você busque significado e não que você trabalhe no sentido de se desfazer desta necessidade. Enquanto você sentir que é importante que você seja reconhecida, que você tenha, por exemplo, sucesso, que você seja famosa, que você seja, né, admirada pelas pessoas, que você tenha significado na vida, que você faça diferença e que você seja reconhecida pela diferença que você faz, é isso que você deve buscar. Essa é a orientação da Oneness. Não adianta fazer o que eu cansei de ver vida fora, né? Pessoas tentando se livrar do ego, né? Ah, eu vou fazer tal coisa porque eu vou me livrar do meu ego, né? Ou eu já estou livre do ego, né? Eu já transcendi o meu ego, eu agora sou um com Deus, sou um com a existência, eu não tenho mais ego, né? Como se isso fosse uma conquista possível, né? Então, o que a Oneness coloca é assim: enquanto você está precisando ter significância, e que você busque pela significância, né? Isso é uma atitude espiritual. É isso que vai te levar a crescimento espiritual. Você quer ter nome, fama, sucesso, vai buscar essas coisas. Vai buscar essas coisas. Porque se você não as tivesse e ficar sempre no sentimento de falta de, né, esse sentimento ele não te abandona e também impede você a seguir adiante. Então é sempre importante realizar essas coisas, né? A busca por significância, ela deve ser buscada sim, ela deve ser encontrada, a gente deve buscá-lo, até o momento em que isso nos deixa, essa necessidade nos deixa naturalmente. Tá bom?
Isso não é uma manifestação do self, repetindo mais uma vez. Isso é uma condição natural do self, né? O self só existe se ele puder ser reconhecido e se ele puder ser visto pelo outro. Você precisa que o outro te veja, para que você sinta e perceba que você é alguém, né? Com quem você também ainda se encontra, obviamente, bastante identificado. Senão tudo isso não faz sentido. Tá certo? Oi, Bianca. Sobre o ensinamento de hoje, sobre quando algo é vivenciado até o fim se torna alegria, é quando se trata um vício como vivenciar por completo? Bianca, é um pouco diferente, tá? De fato, eu já respondi isso hoje de uma outra forma, né? Quando mencionei as cargas. Tudo aquilo que não é vivenciado por completo se torna uma carga, né? E tudo aquilo que é vivenciado por inteiro, ou seja, você não faz uso de nenhuma estratégia para evitar sentir ou viver alguma coisa, né? vai, vai se tornar alegria. Porque o fato da gente não querer viver, rejeitar, eu já falei sobre isso aqui hoje, né? Não querer viver uma história, uma coisa, uma situação, faz com que a carga se mantenha. O próprio ato de não querer faz com que algo se mantenha. É como se estivesse dando energia para aquilo, né? Esse é um aspecto. O segundo aspecto é que nós carregamos cargas que são formadas muitas vezes na nossa infância, boa parte delas, as mais importantes, se formam na nossa infância, por conta das cargas formadas em nossas infâncias, ao vivenciarmos, digamos assim, pela metade as coisas que nos causam dor, né? Coisas difíceis, elas não são acolhidas, elas são rejeitadas, a gente não consegue experienciar uma emoção por inteiro, né? A gente vai sente medo e não pode ter medo, a gente sente tristeza e não pode sentir tristeza, não pode chorar, as emoções não podem ser expressas, tudo isso forma cargas. E sempre que uma carga se forma, sempre quando uma carga se forma, ela gera também uma personalidade. Então, boa parte das personalidades que a gente vai se identificando, que mais adiante vão se tornar, por exemplo, o nosso self também, né? Elas são oriundas de experiências não vividas por inteiro, de situações não vividas completamente. Nossas personalidades elas se originam em cargas, e as cargas se originam em experiências não vividas completamente. Essa é a dinâmica. Quando uma coisa é vivenciada por inteiro, e quando então a carga atribuída a ela, né, como parte dela, é liberada, o que você sente é uma enorme alegria. Então, é nesse sentido que a gente está colocando, né? A alegria ela é resultante das situações que são confrontadas e são vividas por inteiro. O vício que você incluiu aqui, seja lá que vício for, né, ele é uma estratégia que a mente cria e que depois o corpo participa, né, quando se torna, por exemplo, uma dependência química. O vício ele é uma forma de você não, não gerenciar, de você mal gerenciar as dores que você carrega. Você vai se refugiar fazendo coisas para não sentir, continuar não sentindo, né? Continuar se entorpecendo, se anestesiando, se distanciando mental, emocional e energeticamente de tudo aquilo que de fato ainda está dentro de você, né? O vício ele vem daí, dessa vontade de fazer com que uma coisa ruim que você se sente não seja sentida. Então você né, faz alguma coisa para não sentir e cria um falso estado de euforia, de alegria, que assim que quimicamente a substância é metabolizada, o estado anterior obviamente volta e volta mais pesado. Aí você vai fazer algo ainda mais forte para poder novamente sair disso. Então, e é isso dessa forma que um vício se constitui, né?
é um pouco diferente, né? Mas não deixa de ser uma forma de você não viver as histórias, né, que a vida tá te dando e que, em última instância, vão fazer também que você encontre a liberação dos seus karmas, né? Porque tudo aquilo que não está sendo vivido agora não vai embora. Você vai voltar aqui e vai viver de novo, né? Talvez não com as mesmas pessoas, não com a mesma família, não no mesmo lugar, mas você leva com você essas coisas às quais você está presa e, por estar presa, identificada a elas, né? Então é importante compreender essa dinâmica, né? E também se posicionar de tal forma que você possa viver as coisas que te doem, né? Para que elas possam ser liberadas. Isso a gente chama de confrontar, né? Confrontar alguma coisa. É você observar o que está ali, se abrir para sentir o que for, né? Sentir, se precisar chorar, chora, né? Mas você vai ver que a história que você cria na sua cabeça, ela é de que uma dor seria insuportável de ser vivida, é mentira, né? Tudo aquilo que muitas vezes é vivenciado é pequenininho e foi originado na sua infância, quando você achava que era um grande monstro, mas é uma coisa pequena, uma coisa simples, e você passa às vezes a vida inteira fugindo daquilo, né? Então é importante a gente se posicionar com essa sabedoria de abraçar as situações que se apresentam, né? Nisso vem a liberação e com a liberação vem a alegria e vem o crescimento. Tá bom, Bianca? Oi, Zilda. Você vai participar sábado. Só não entendi do que você vai participar, mas que bom que você está radiante de alegria. Legal, Jennifer. Sandra. Oi, Caroline. Por favor, comente a respeito desse momento de transição de consciência planetária e o atual momento político e econômico do país. Caroline, esse tipo de comentário eu não sou capaz de fazer. Primeiro porque eu não tenho tempo para isso, né? E não tenho capacidade mesmo, tá? Eu não faço esse tipo de estudo, né, da realidade política do país, etc., né? O que eu posso te dizer, sendo bem raso, né, no meu comentário, porque não é algo que eu sinto necessidade de fazer, né, esse tipo de aprofundamento, a gente está vivendo uma mudança, que é da onde se origina a sua pergunta, né? A gente está vivendo uma mudança de era, né? Nós estamos saindo de uma era que durou 5.000 anos, que se chama Kali Yuga, que terminou no dia 21 de dezembro de 2012, foi celebrada, e que encerrou uma era onde matéria e consciência andam separadas, né? De uma forma muito extrema. Essa é a Kali Yuga. Hoje nós nos encontramos na Satya Yuga. É uma outra era que iniciou há 4 anos atrás, não faz muito tempo, né? E a gente ainda tem um pé numa era e já estamos em outra. Ou seja, carregamos estados de consciência relativos a um período da existência humana, porque eles são cíclicos, né? Eles retornam, e estamos começando a ter os primeiros vislumbres de mudanças. Então, o momento político no Brasil, né? A disputa eleitoral entre Hillary Clinton e o Donald Trump nos Estados Unidos, o posicionamento do Obama, o posicionamento dos países europeus com relação aos imigrantes, as situações que estão ocorrendo no Oriente e por aí vai, né? Nos países árabes, na Síria em especial, né? Como o sofrimento que está acontecendo, né, com as crianças na Síria mobiliza o planeta inteiro de uma forma importante, né? Ninguém está deixando de saber o que está acontecendo lá, né? Como essas coisas também se manifestam por meio de tufões, de ciclones, de furacões, de terremotos. A natureza ela expressa essas coisas também. Então, a gente está numa fase de transição, né?
E o meu olhar, Caroline, é assim, eu estou vendo que as coisas não estão mais como eram antes, quando eu era criança, né? Ou há poucos anos atrás. Ainda não estamos vivendo um novo momento, porque todos nós nascemos numa era e agora que estamos entrando em outra. O mundo ainda é governado por pessoas que, né, já têm uma certa idade e que boa parte da sua vida vivenciou a Kali Yuga, né, pessoas com 60, 70 anos, né, que são os governantes, a idade média de um governante, né, é de entre 50 e 80 anos, às vezes. Então, são pessoas que passaram boa parte do seu tempo vivenciando a Kali Yuga, que é uma era, como eu já disse, onde consciência e matéria se encontram separadas. O que a gente vai ver de mudança vai ser com as novas gerações de criança, né? Pessoas, crianças que vão trazer mudanças muito significativas quando elas estiverem à frente politicamente, né, tecnologicamente e também espiritualmente das pessoas. É aí que a gente vai sentir. Eu só estou vendo essa mudança, né? Obviamente que a gente se ressente porque a gente sabe que algo novo já é para estar sendo vivenciado. No entanto, a gente ainda se encontra preso em todo tipo de condicionamento de uma outra época, né? Então a gente tem que ter um pouco de paciência. Mas a energia da luz dourada, né, ela não tem essa paciência, né, metaforicamente falando. Então as coisas também sendo provocadas mudanças muito radicais e num curto espaço de tempo. As coisas não vão levar 200 anos para mudar. Não vão. Né? Então 2018 é um marco. Né? 2012 foi um marco, onde certas coisas precisavam acontecer. Por exemplo, um número X de pessoas precisavam estar despertas em dezembro de 2012. Né? Esse número foi alcançado e agora trabalha-se em novos estados de consciência para 2018, ou seja, para daqui a 2 anos. Né? Não é algo muito longe, não. Então, todos os processos, inclusive o PIG, né, participam desse, e as sadhanas, né, que a gente comentou aqui hoje, os processos pelos quais a gente está passando, são também parte de um preparo para uma nova etapa que precisa ser concluída para que outra etapa comece a partir de 2018. A gente está trabalhando nesse sentido. Né? Agora, o que a gente vai ver em termos de realidade por aí reflete um pouco esse momento ainda um pouco confuso, onde uma coisa que era não é mais, e onde algo que vai ser também ainda não é, e fica nesse estado um pouco nebuloso de como as coisas serão para quem está muito identificado com o que está acontecendo. Né? Mas é assim mesmo. É assim mesmo. É um período de mudança e de mudanças intensivas. Tanto no mundo externo, lembrando que o mundo externo sempre é um reflexo do mundo interno. Tudo que se manifesta no mundo começa dentro de você. Tudo. Né? Inclusive a violência. Então, na medida que a gente vá se curando das dores, que a gente vá se liberando também da violência que a gente carrega dentro, a gente vai poder ver logo um mundo um pouco diferente desse com o qual a gente está vivendo ainda hoje. Né? É um pouquinho que eu consegui falar para você. Tá bom, Caroline? Oi, Diana. Gratidão. Perguntei dos processos porque às vezes fica complicado equilibrar a vida diária, compromissos, com estados intensos dos processos. Vou lá para a Índia? Sim. Ainda não sei quando, mas vou. Legal, Diana. Lembrar uma coisa para você, tá? Processos ou vida espiritual, ela não pode estar desvinculada de todas as situações do seu dia a dia. Procure não fazer uma realidade dividida, né, entre vida espiritual e vida profissional, ou vida familiar, ou o que seja. Né? Compreenda que todas as situações que compõem sua vida, em todos os aspectos que você vive, do momento que você acorda ao dia seguinte, né, incluindo aí a sua noite, enfim, seu trabalho, os seus relacionamentos em especial, são parte dos seus processos. Não são coisas separadas. Cada situação que você está vivendo, ela é parte do seu processo. Nada está fora do processo. Né?
Então as sadhanas você faz na medida que você pode, né? Cria as oportunidades, cria os momentos, cria o tempo, e você vai ver que isso vai sendo incorporado no seu cotidiano, né? Não é necessário que você separe a sua vida dos processos de sadhana ou de outras práticas espirituais. Procure acolher em todas as situações que você está vivendo as oportunidades que são oferecidas para você exercitar, né? As contemplações em especial. Toda situação te oferece essa possibilidade, né? Por exemplo, contemplar, né, é parte de uma sadhana, né, que eu vou colocar aqui para todo mundo. Contemplar o quanto você sente o tempo todo que alguma coisa está te faltando e quanto pouco agradecida você é, por mais que você venha constantemente recebendo coisas e não reconhece isso, né? Isso é parte de uma contemplação de sadhana, né? Contemplar esse aspecto, né? Boa parte do tempo nós não nos sentimos gratos ao que nos é dado, e sim ficamos reclamando e nos queixando o tempo todo porque não temos tudo o que gostaríamos de ter. É mais fácil a gente se queixar do que não tem do que reconhecer ou sentir gratidão pelo que a gente vem recebendo. Isso é uma coisa que pode ser praticada em todo tipo de situação, né? Todo tipo de situação. É só um exemplo de uma prática de sadhana, né? De uma contemplação de uma das sadhanas. E não é necessário você se sentar em posição de lótus, né? Acender um incenso, uma vela, para contemplar estas coisas, né? Essas coisas você contempla no trânsito, você contempla numa situação, numa reunião profissional, né, na relação com as pessoas que você se relaciona e por aí afora. Procure não fazer uma separação, tá bom? E vai vivendo as coisas à medida que você pode. Oi, Vera Lúcia. Querido Setu, a pergunta quem sou eu é uma pergunta do self, ou um paradoxo da mente para nos manter presos a ela. Não. A pergunta, Vera Lúcia, o quem sou eu, é uma pergunta-chave para você descobrir quem é você, né? Então, existe uma linha espiritual bastante conhecida, que se chama Vedanta, que trabalha só na busca por essa resposta, né? E de inúmeras formas. Existem vários mestres, um dos mais fortes que está aí hoje realizando um trabalho dentro dessa linha, é uma linhagem, na verdade, né? Porque o mestre passa para outro, é um cara chamado Muji, se escreve M-O-O-J-I. O Muji trabalha dentro da, da linha do Vedanta, e essa pergunta, quem é você, ela é colocada o tempo todo, né? E é importante encontrar essa resposta, né? Ou, ao você se colocar no caminho de buscar esta resposta, quem sou eu, você vai descobrir o que inicialmente, né? Que você não é quem você pensa que é, e você não é o que você pensa que você é, ou que você acha que é. Então, à medida que você se aprofunda nesse questionamento, né, que é um caminho espiritual mesmo, as respostas que você vai encontrar sobre quem é você vão assumindo um novo significado, que não tem nada a ver com, como é que você colocou aqui, com um paradoxo da mente para nos manter presos a ela, tá bom? Se for ainda um paradoxo da mente para nos manter, essa pergunta ela não vai encontrar a resposta necessária, né? Então existem trabalhos espirituais onde você vai, por exemplo, vai fazer uma regressão para descobrir que príncipe, que rei, que rainha, né? Que grande sacerdote você foi numa vida passada, né? Muito comum esse tipo de coisa, né? E então o que você foi, né? Nesta vida ou em outra, não tem a menor relevância, né? Porque ainda assim são as personalidades, são os aspectos mais superficiais. Então a pergunta mesmo, como eu já disse, ela vai te induzir a um questionamento que, se você for levar adiante, né, você vai chegar a respostas muito importantes, tá bom? Todas as coisas podem ser manipuladas pela mente, né? A mente
já é comum a gente ver a mente se apoderando até mesmo de uma meditação, né? Então a gente tem que ficar atento a essas coisas. Bom, de qualquer maneira, eu cheguei ao tempo aqui de encerrar. Tempo não, cheguei na hora de encerrar aqui a parte das perguntas e respostas do nosso satsang. Daqui a pouquinho eu reabro um outro link do live stream, vocês sabem, né? Já receberam. Se não receberam, ele está aqui embaixo. E procurem participar da Oneness Meditation, porque muitas das coisas que a gente conversa aqui e que a nossa cabeça quer entender e às vezes não consegue entender direito, já vão formando outras perguntas, que é como a nossa mente funciona, né? A Oneness Meditation, ela facilita com que você entre de fato num outro estado de consciência e receba o que você está precisando receber de mais sagrado no seu coração, né? É para isso que eu faço uma Oneness Meditation. Esse final de semana eu estou fazendo uma Oneness Meditation na cidade de Bragança, sábado 15 de outubro, né? Às 18 horas, se tiver alguém de Bragança, ou se alguém for da região e mora perto, quiser ir lá participar. Dia 29 deste mês de outubro, eu também estou fazendo um satsang e uma Oneness Meditation ao vivo aqui em São Paulo, no espaço onde eu dou Diksha todas as segundas-feiras. Tá bom? Então, espero que todos um dia encontrem a oportunidade de participar de uma Oneness Meditation presencial. Satsang e uma Oneness Meditation presencial. É um pouco diferente do que a gente faz aqui, né? E então é isso, gente. Namastê, obrigado pelas perguntas, sempre maravilhosas. A gente se vê daqui a pouquinho. Josi, a sua pergunta fica para a semana que vem, tá bom? É que ela sumiu e reapareceu. Então vou pedir para você colocar lá novamente no nosso encontro da próxima terça-feira. Tá bem, Josi?